Eu acredito, um homem chamado Caleb, quando ele estava em Canaã, ele fala o seguinte, que ele queria o pedaço de chão dele, o pedaço de terra dele. Ele estava reivindicando com Josué, porque ele disse o seguinte: quando eu entrei nessa terra eu tinha 40 anos, e agora eu tenho 80, e com o mesmo vigor e a mesma vontade que eu tinha 40, eu tenho agora. Agora você imagina que Caleb, ele já era a geração que Deus não matou no deserto. Todos sabem que Deus deixou que morresse toda a geração do deserto. A outra geração que entrou. Então o que entrou não foi só uma nova geração, mas uma geração nova. Porque se Caleb, que era da geração antiga e foi introduzido, entrou com 40 anos, a nova geração entrou com 20, 25. Quem entrou em Canaã foi uma geração nova, uma geração de jovens. E Caleb, aos 80 anos, ele estava dizendo: eu quero meu pedaço de chão, porque eu entrei aqui com 40, estou com o mesmo vigor. Então ali o Senhor me falou que a tomada da terra de Canaã é dada com uma geração nova, conectada com uma geração que não envelhece. Uma geração renovada, que não envelhece, se conectada com uma geração nova, é que tem poder para entrar em Canaã. Por isso nós temos buscado dar as mãos com Abel, com a Sara, dentro dessa perspectiva, vivendo as dimensões de Deus para uma família. E numa primeira dimensão nós somos pais de filhos, ou de filhos no nosso caso. Mas numa outra dimensão nós somos irmãos em Cristo, entendendo que todos somos filhos de Deus. Numa outra dimensão, nossa casa é a noiva apaixonada por Cristo. Numa outra dimensão, nós somos soldados arregimentados pelo Senhor para esse tempo de guerra. Numa outra dimensão, a nossa casa é um portal de glória sobre a face da terra. Famílias que vivem as dimensões de Deus. E nós temos buscado sentar, é um tempo que a gente tem sentado, conversado muito, procurado atualizar-se com o relógio de Deus. A Bíblia fala que no mover debaixo do Espírito de Deus, os jovens, eles terão visões, e os velhos terão sonhos. Só que dentro de uma visão pentecostal, jovem ter visão, é o jovem fechar o olho e ver um candelabro, uma botija de azeite, pó de ouro e coisas desse tipo. E velho ter sonho é o cara velho dormir, ter um sonho da parte de Deus. Isso é verdade, mas isso não é a plenitude dessa palavra. Quando a Bíblia fala que debaixo do poder do Espírito de Deus, os jovens terão visão e velhos terão sonhos, está falando de uma geração que vai andar na contramão das coisas naturais. Por quê? Porque velho, uma coisa que velho não faz mais é sonhar, não é verdade? Sonhar sobre o futuro, projetar alguma coisa, muito pelo contrário. Ainda mais quem tem a cultura da aposentadoria. A aposentadoria chegou, o cara pode ter 40 anos de idade e pronto, para ele agora, ele nem pensa mais no dia de amanhã. Não é natural de o velho pensar no futuro, não é natural do velho projetar, ele não sonha mais. Quando a Bíblia fala que debaixo do mover do Espírito os velhos terão sonhos, é porque velhos já nos seus últimos dias de vida, últimos meses de vida, eles ainda estão sonhando sobre o futuro, porque eles entendem que eles fazem parte de um Deus geracional, e o que eles sonham para o futuro, eles estão atualizados com o futuro. Numa linha natural, o jovem, ele não tem uma visão sobre o dia de amanhã, ele vive o dia de hoje. Numa linha natural, o jovem não tem visão da vida, ele pensa hoje, viver hoje. Mas debaixo do mover do Espírito, o que a Bíblia está dizendo é que o jovem, mesmo na tenra idade, ele tem uma visão sobre o dia de amanhã, ele está projetado com as promessas de Deus, se alinha hoje com o que vai acontecer, e já está preparado para o dia do futuro. Debaixo de um mover do Espírito, jovens vão ter visão
sobre o dia de amanhã, para se organizar hoje. E velhos terão sonhos. Quando a gente fala de José, sabe, quando a gente fala de José, todo pregador que vai pregar sobre sonhos, qual é a pessoa escolhida na Bíblia? José. E a ênfase, vai pegar outro, meu filho. E a ênfase está onde? Está que José sonhava quando ele era jovem. Ele teve sonho que os 11 feixes se dobravam diante dele, que o sol e a lua se dobravam diante dele. Isso falava dos irmãos, do pai, da mãe. Só que José era um homem de sonhos. Não era só por isso. Aquilo ali Deus estava sinalizando o que é um homem de sonhos. Um homem que passou tudo que passou. E nos últimos dias, quando ele sabia que ele ia morrer, ele chama pessoas de confiança e diz: olha, Deus vai visitar essa terra. E quando ele visitar, eu quero que vocês peguem os meus ossos e levem junto. Ele estava para morrer e ainda sonhava com a visitação de Deus naquele lugar. Isso são velhos que têm sonhos. Isso é sonhar. O cara está velhinho e ele está dizendo: Deus ainda vai visitar esse lugar. Pega os meus ossos e leve. Morreu crendo, sonhando com o que Deus ia fazer, sabendo que quando uma pessoa morre, ela morre, mas ela não acaba, ela continua na vida dos seus filhos. Por isso ele tinha ideia do que Deus ia fazer, e ele falou com a próxima geração: certamente Deus vos visitará. E quando Deus visitou aquele povo, Deus atendeu o sonho de um homem que já não estava mais na terra. Aleluia. Cara que tinha uma consciência geracional. Oh meu Deus. Por isso os velhos terão sonhos e os jovens terão visão. E nós cremos nisso. Eu aprendi a sonhar com a minha Lulu. O meu pastor disse que há uma diferença entre o sonhador e o realista. Ele diz que o realista sabe onde vai, mas o sonhador já esteve lá. Eu venho de uma família de comerciante. Família de comerciante. Então fui treinado para me organizar com os meus números. Um filho de comerciante, ele é treinado diferente de qualquer outra pessoa. Uma pessoa, quando vê um pássaro bonito, colorido, pousar num lugar assim, ele admira, diz: ah, que pássaro colorido, lindo. Não é comum ver um pássaro desse assim. Um filho de comerciante, se ele vê um pássaro lindo, colorido, pousar em algum lugar, ele diz: uau, que pássaro. Pode ser caro um pássaro desse, quanto é que não custa, livre assim, sozinho. Ele já está pensando quanto é que não custava um pássaro daquele na mão dele. Ele é treinado para fazer as finanças dele organizar, dar tudo certo. Só que eu casei com uma mulher sonhadora. Eu chegava em casa, eu dizia assim: meu Deus, cada vez que chegava em casa, muitas vezes chegava em casa e me dizia: nesse carro nosso não dá mais, está velho demais. Está difícil esse carro. E ela disse: amor, vai ver um. Vai na loja, vai lá dar uma olhada. Eu disse: lá ver o que, Luciano? Você vai pagar? Não, mas vai ver. Eu digo: amor, não tem dinheiro. Porque na minha cabeça de comerciante racional, se não tem dinheiro, não adianta nem ver. E ela dizia: amor, vai ver. Vai lá. Entra na loja. Senta. Eu ia. Até ia, mas quando chegava lá, só de ver aquele vendedor animado olhando para mim, eu digo: eu estou enganando esse cara. Ele acha que eu vou embora. E ela dizia: amor, vai. Pergunta o preço. Vê quanto é que ele dá no teu. Aí eu ia lá e quando chegava na loja eu olhava, eu ia lá ver um carro velho igual o meu, porque dava no tamanho se fosse para trocar. Quando eu olhava, a Luciana estava lá vendo aqueles mais caros. Eu digo: amor, volta para a casinha, vem cá.
Eu chegava em casa e dizia: amor, vai e olha, não faz mal que não tem dinheiro. Abre as suas possibilidades, faz aquilo te atrair, sonha com aquilo. É difícil para a gente entender que a gente não tem dinheiro, mas tem um pai rico. E movido pelos ensinos dela, comecei a me mover algumas coisas. Eu não ia lá e comprava um negócio pela fé em 200 vezes, não. Mas eu me relacionava com aquela possibilidade. Eu me relacionava com aquela possibilidade. Irmão, quem é pai e mãe aqui sabe. Quando você vê o seu filho olhar alguma coisa que dá aquele brilho no olho dele, assim que ele fica... Mesmo que você não tenha dinheiro, você tem vontade de dar. Sonhar abre uma atmosfera de fé. Porque você toca naquilo que o natural não pode dar. Aí Deus disse: opa, falou comigo. Oh Deus, nós te damos graças, Senhor. Nós te damos graças. Cho cantori alabassora ma cantarai. Que ambiente. Enquanto você abre Zacarias 3, cante essa canção. Sim, Senhor. Senhor, tu és digno, eternamente digno, impressionante, digno, diante de ti eu me inclino. Tu és digno, eternamente tu és digno, Deus, impressionante, digno, diante de ti eu me inclino. Zacarias 3. É interessante algumas coisas que Deus tem nos comunicado, mas como Ele atualiza algumas coisas. Como Ele atualiza algumas coisas. E algo que Deus colocou aqui em Zacarias 3, Deus tem atualizado para mim nesses dias. E como que isso precisa ser comunicado ao corpo. E Zacarias 3 diz assim: e me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Sabe de uma coisa? Eu creio que a maioria de nós aqui sabemos que um dia o povo de Deus, já na sua terra prometida, depois de muitas palavras corretivas, de exortação da parte do Senhor, que o povo de Deus se desviou muitas vezes, e Deus levantou para corrigir o curso de Israel, levantou salvadores como Sansão, como Débora, como Gideão. Depois vieram reis, e os reis, muitos deles tropeçaram, e Deus conseguiu recuperar o coração deles, de alguns. Mas houve um tempo que o povo de Deus se desencarrilhou de vez do curso de Deus.
E Deus viu que chegava uma hora, não ia ter mais como tirar uma semente de Abraão para que o Messias nascesse. Então só houve uma maneira, as pessoas começaram a se casar com os povos estrangeiros. Deus viu que daqui a pouco não ia ter mais uma semente pura de Abraão. Só teve uma maneira de Deus manter aquele povo junto para preservar a semente. Deus trouxe um juízo. Todo juízo de Deus tem a ver com preservação, com conservação, com paixão, com amor, com misericórdia. O juízo de Deus nunca está nas perspectivas que a gente tem hoje, de que a mão de Deus vai pesar ou coisa do gênero, como se tem gente que acha que Deus vai vingar os nossos inimigos. Deus nunca vai vingar os nossos inimigos. Deus vai vingar os inimigos dele. E só vai vingar os nossos inimigos se os nossos inimigos forem os dele. Eu já estava falando ontem para a Belzinha, quando ela leu um trecho que ela estava pregando para nós ontem, a Isabel, e estava ministrando para nós no aeroporto. E ela fez menção que quando Josué chega para aquele anjo e diz para aquele anjo: você é um dos inimigos, você é um dos nossos. E o anjo disse: não, vírgula, mas eu venho em nome do Senhor dos Exércitos. O anjo estava dizendo: não, eu não sou do lado dos teus inimigos e não tampouco dos teus lados. Eu sou do lado do Senhor. Só vou ser do lado dos teus inimigos se você está com o Senhor. Ele diz: não, eu venho em nome do Senhor dos Exércitos. Eu não sou nem do lado de um homem nem de outro homem. Eu estou do lado do Senhor, e se você estiver do lado do Senhor, então tudo que é a favor dele e contra dele será a favor seu e contra você. E Deus levou o povo cativo para a Babilônia para preservar, e Nabucodonosor destruiu o templo de Jerusalém, e Nabucodonosor destruiu ali os muros de Jerusalém. E depois de 70 anos eles receberam uma palavra do Senhor para vir restaurar os muros de Jerusalém, para vir restaurar o templo de Jerusalém. E eles sofreram muita oposição, muita oposição. Então, e nessa jornada de restaurar Jerusalém, de restaurar os muros de Jerusalém, 2 profetas tiveram uma ação efetiva na condução da orientação espiritual da reconstrução do templo e desses muros, que foi o profeta Ageu e o profeta Zacarias. Por isso que o profeta Ageu escreveu: a glória da segunda casa será maior do que a primeira, porque ele estava se referindo à reconstrução do templo do Senhor. E esse mesmo Zacarias, ele também foi um profeta juntamente com Ageu, que trabalhou nessa orientação. E ele tem uma visão com o sumo sacerdote Josué, que ele é uma figura de Cristo e é uma figura de mim e de você. E Deus mostra para ele, está escrito assim: e me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua direita para se lhe opor. E aqui nós temos uma visão muito equilibrada daquilo que muitas coisas a igreja às vezes distorce. Porque ele estava diante do anjo do Senhor, ele teve uma visão de Josué, o sumo sacerdote, diante do anjo do Senhor. E os teólogos gostam de dizer, e eu caio muito bem ao meu espírito, quando eles dizem que quando a Bíblia fala o anjo do Senhor, está falando de Cristo no Antigo Testamento. E ele vê o sumo sacerdote Josué, que é uma figura minha e sua, e vê à sua direita Satanás para se lhe opor. E aqui nós temos uma visão bem equilibrada do reino do Espírito, porque por muito tempo o diabo teve muito grande na igreja. Eu cheguei a conviver com um grupo de pessoas que me orientavam e que entravam na minha casa e eles viam demônio em tantas coisas. Eu já falei isso até mesmo nesse altar. Eles viram demônios nos quadros, viram demônio nos tapetes, viram demônio no travesseiro, na coxa da sala, das camas. Eu lembro que a gente queimou muita coisa, quase que foi a mobília toda embora, de tanto demônio que tinha. Até a gente tem um fato muito engraçado, curioso, que eu sempre conto, que um dia eles olharam para um par de aliança grosso que estava na prateleira, e eu tentei ficar na frente para eles não verem, e eles viram, porque era ouro
ouro mesmo, um par de alianças, valia um dinheiro. E eles olharam, apontaram, digo, ai, aliança, o que tem, demônio? Eu digo, ai meu Deus. E eu lembro que eu fui em cima de uma ponte, joguei aquele par de aliança lá, porque eu pensei comigo, esse eu vou matar afogado, porque se queimar ele volta, porque toda semana aparecia em alguma coisa. E eu lembro que o demônio ficava grande, sabe? Depois chegou a Neuza Tioca para dar uma ajudada nisso, aí o negócio ficou enorme. E até que, só que aquelas coisas nos amedrontavam, mas não nos protegiam contra as tentações. E elas não estavam erradas nas suas orientações, na sua percepção de ver. Elas estavam erradas na sua maneira de aplicar aquilo. Por quê? Porque se um sangue de galinha derramado no centro de macumba, ele pode falir uma empresa, pode destruir um casamento, o que o sangue do Cordeiro sobre nós não poderá nos fazer? Mas o nosso espírito, parece que a gente recebe muito mais fácil as coisas que nos amedrontam. Você já parou para pensar que cada vez que a gente fala da ceia, a gente entra num pavor? O cara vai para a ceia, não sabe se volta vivo na fila da ceia, porque pode comer para a própria indignação. E Jesus gasta tempo dizendo que Ele é o pão da vida, mas a gente vai para a ceia com medo de morrer. Como é fácil ser amedrontado. Só que a igreja, como o diabo sempre trabalha com os extremos, e na palavra do pastor Cote, todo extremo é beirada de abismo. A igreja entendeu algumas coisas, também esqueceu que o diabo existe. Hoje a gente vive como se o diabo não existisse. Não temos filtro para mais nada. Só que aqui nós temos um equilíbrio. O sumo sacerdote Josué, de um lado o anjo do Senhor, de outro lado Satanás para se lhe opor. Então eu tenho uma oposição, então eu tenho um combate, então eu tenho um litígio. É importante que a gente não viva desequilibradamente. Por quê? Porque quando Paulo fala que nós não temos que lutar contra carne nem sangue, nós temos que lutar contra principados, potestades, Paulo não diz que nós não temos que lutar, ele nos ensina contra quem temos que lutar. Amém? Contra quem? Por quê? Porque a luta há e ela existe, e aí está. Efésios tem uma coisa fantástica em Efésios. No capítulo 1, primeiro capítulo, ele vai dizer que nós estamos com Cristo assentado, abençoado com todas as bênçãos espirituais, assentado com Cristo nas regiões celestiais. O último capítulo vai dizer que nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra os poderes da maldade. Aonde? Nas regiões celestiais. Uau, então tem um vizinho ali. Eu não estou sozinho nesse lugar. Por quê? Porque as regiões celestiais é uma faixa de Gaza, um lugar de combate, aonde você estabelece tomada de territórios. Então tem uma guerra. Jesus diz que as portas do inferno, elas não prevalecerão contra. Então quer dizer que há um combate. Mas há um combate que precisa ser compreendido. Porque a gente aprendeu e decorou frases do tipo: o diabo se levantou, o inimigo está furioso. Só que precisa entender o que passava na mente de Jesus quando ele disse que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Naquele tempo as cidades eram muradas, as portas eram de madeira. Quando alguém queria sitiar uma cidade, invadir uma cidade, logo eles fechavam as portas e a cidade estava protegida. E quando eles queriam invadir uma cidade, qual era a opção? Derrubar a porta de madeira. Por quê? Porque as muralhas de pedra você não derrubaria. Então havia um combate sobre as portas. Tem até alguns filmes dos bárbaros, você vê eles com aqueles troncos de árvore tentando derrubar uma porta. Quantos sabem o que eu estou falando? Amém.
Era essa visão que Jesus falou, que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. É a ideia da igreja dando contra as portas do inferno, e não o diabo se levantando. Por isso que eu preciso entender essa oposição. Por quê? Porque quando as coisas se transformam em céu de bronze, quando as coisas se transformam escura, difícil, você não sente Deus, você não sente o Espírito, você não sente um toque do Senhor, parece que a fé está sendo arrancada. Não é que você está recuando, muito pelo contrário, você está colidido contra as portas do inferno. Essa não é hora de recuar, é hora de avançar, porque uma hora rompe. Uma hora rompe. Por isso que Paulo, na cadeia, ele fala que nós precisamos do escudo da fé para apagar os dardos inflamados do maligno. Porque Paulo tinha essa perspectiva. Quando eles queriam invadir uma cidade, eles tinham que dar contra as portas. Só que eles não podiam vir bater contra as portas, porque enquanto eles faziam isso, em cima existia não só o atalaia, mas vários flecheiros que ficavam flechando e matavam os inimigos enquanto eles tentavam arrombar a porta. Então eles tinham uma estratégia. Os inimigos de longe embebedavam algo inflamável na ponta das flechas, colocavam fogo, e eles soltavam várias flechas aos mesmos tempos, para dar contra aquela porta de madeira, a fim de queimar a porta. E uma vez a porta queimada, eles invadiam de uma vez só, e não ficavam sujeitos às flechadas de quem estava em cima dos muros. Por isso eles não só tinham flecheiros, mas eles também tinham talhas d'água, que eles enchiam de água e derramavam para apagar as flechas que acertavam a porta. E Paulo está falando sobre isso. Tem o escudo da fé, porque a sua mente é as portas de entrada desta casa. E quando o inimigo lança dardos inflamáveis, você com o escudo da fé apaga os dardos inflamados do maligno. Porque há um combate aqui. Porque nós estamos no período de guerra, nós estamos em batalha. E aqui tem um equilíbrio, tem uma oposição do inferno. Mas para que eu prossiga, eu tenho uma palavra que ele já dá o final dessa história. As portas do inferno, elas não prevalecerão contra a igreja. E eles enfrentaram muita oposição para a reconstrução desses muros, dessa casa do Senhor. E ele vai dizer assim: mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então falando o anjo ordenou aos que estavam diante dele, ou seja, os outros anjos, dizendo: tirai-lhe esses vestidos sujos. E a ele lhe disse: eis que tenho feito com que passe de ti tua iniquidade, e te vestirei de vestes novas. É preciso entender, irmãos, por favor, a gente precisa entender que esse livro é um livro espiritual, para pessoas espirituais. De uma vez por toda, a gente precisa assumir a condição de que a Bíblia está falando comigo. Jesus disse: para outros eu falo em parábolas, mas para vocês que são discípulos, vos é dado saber os mistérios do reino. Então isso aqui pode ser uma coisa que está em parábolas para os outros, mas para nós nos foi dado compreender os mistérios do reino. E quando ele está falando do sumo sacerdote Josué, da reconstrução da casa, ele está falando comigo e com você. Por quê? Porque a reconstrução dessa casa, ela fala exatamente da tua pessoa e da minha pessoa. Por quê? Porque desde o início da Bíblia, você vai ver que Deus, ele rejeita o primeiro e ele diz que a bênção está sobre o segundo. Por isso que Abraão teve um filho, o primeiro chamado Ismael e o segundo Isaque. Deus falou: não é Ismael, Abraão, em Isaque está a minha bênção. E esse Isaque tem uma esposa chamada Rebeca, que ela é o maior símbolo da igreja do Antigo Testamento, tanto que ela vive aquele momento que ela casa exatamente com o Isaque, que foi o homem cujo o pai dele
ia sacrificar ele. Ele representou claramente o cordeiro. E como que ele arrumou uma esposa chamada Rebeca? O seu pai mandou um moço, como se na figura do Espírito Santo, pegar uma esposa, que é a figura da igreja, para trazer com Isaac, que é a figura do noivo. É a maior simbologia. E essa Rebeca, ela engravida desse nome chamado Isaac. E ela está com um barulho, uma mexida no ventre, que ela fica muito incomodada com aquilo. E ela entra no seu quarto e ela bate uma ultrassom celestial. E Deus fala: você está grávida de gêmeos. Há 2 homens aí. E o primeiro vai servir ao mais moço. O mais velho vai servir ao mais moço. Como que o mais velho vai servir ao mais moço? Se ela sabia que o primogênito é que tinha direito sobre. Porque ela está dizendo: o primeiro, não Esaú, mas em Jacó está a bênção. E depois, esse mesmo Jacó, que recebeu a bênção do Senhor, ele tem um filho ilustre chamado José. E José tem 2 filhos. E José chama o seu pai Jacó para abençoar os netos. E na hora dele abençoar, ele coloca a mão direita sobre o mais moço e a mão esquerda sobre o mais velho. E José tenta dizer: pai, você já está velhinho, não sabe o que está fazendo, você colocou a mão errada. E Jacó disse: não deixe assim, meu filho, porque Deus estava confirmando que o primeiro está rejeitado e ele está abençoando o segundo. E a geração desse José no Egito um dia recebe libertação, e a primeira geração não pode entrar em Canaã, a segunda é que entra. E quando eles estão em Canaã, eles constroem um templo para o Senhor, que Davi levanta os recursos, Salomão constrói, Nabucodonosor destrói, que é uma figura de Satanás. Mas agora tem uma reconstrução, e Deus diz: a glória dessa segunda casa é maior do que a primeira. Porque todo o tempo Deus está falando que essa casa aqui, que nasceu do ventre da minha mãe, nasceu em Adão. Mas uma segunda casa, quando recebeu a Cristo, essa segunda casa, a glória dela será maior do que a primeira. Está falando de Adão, está falando de Cristo. E tal qual a reconstrução dessa casa, ela não veio sem oposição. Assim, dessa forma é que a reconstrução dessa casa também não vem sobre oposição. E eu preciso entender que está falando de mim e de você. Você é uma casa em reconstrução, que nasceu em Adão, que foi rejeitado, mas que em Cristo Jesus é aceito. E Deus começa uma reconstrução. E a oposição nessa reconstrução, eu preciso entender que quando o diabo se levanta contra as minhas finanças, não é as finanças que ele quer. Quando ele levanta-se contra o meu casamento, não é o meu casamento que ele quer. Quando ele se levanta contra os meus filhos, não é os meus filhos que ele quer. Quando ele se levanta contra o ministério, não é o ministério que ele quer. Tudo que ele levanta-se contra é para paralisar a reconstrução que começou nessa casa. Por isso que quando me falta o dinheiro, eu não venço o diabo quando eu faço um empréstimo. Eu venço o diabo quando continuo confiando que ele é o provedor dessa casa. Porque essa casa está em reconstrução. Porque a glória da segunda casa não se compara. Porque quando a primeira casa foi consagrada ao Senhor, Salomão fez uma dedicação e disse: ó Deus, peço-te hoje que o Senhor ponha os seus olhos sobre essa casa. E quando aqui nesse lugar fizer oração, quando aqui nesse lugar ouvir um clamor, então tu olhas do céu, Senhor, e atenda o clamor dessa casa. A salvação para o mundo está enquanto que dessa casa sai a oração e o clamor. E se ele paralisar a obra dessa casa, ele paralisa o clamor. Por isso a obra de restauração não tem a ver com quanto que eu cresço lá ou acolá, mas com quanto que eu posso permanecer e crescer aqui. Porque eu sou a casa. É disso que está falando. Quantos estão comigo? Você é uma casa em reconstrução. Meu Deus, não é fácil. Por quê?
Porque quem já fez uma reforma na casa, morando dentro dela, sabe que não é fácil. Quem sabe o que eu estou dizendo? Meu Deus, uma casa em reconstrução. Se você tem uma casa em reconstrução e você tem uma pessoa morando dentro dela, como a minha Lulu, não é fácil. Porque a minha Lulu quer tudo limpinho. E quando nós reconstruímos a nossa casa, fazíamos uma reforma nela, ela fazia faxina o dia todo. Porque casa em reforma, não importa o quanto que você limpa, ela sempre parece estar suja. Quer saber se uma casa está em reforma? É uma casa que quanto mais se limpa, mais sente a necessidade de ser limpo. Essa casa está em reforma. Uma casa, você vai reformar uma casa e você está morando nela. O pedreiro não quer saber se o seu filho não dormiu a noite toda, tossiu a noite toda, e você só pode dormir às 5 horas da manhã, às 7 horas da manhã, está ali o martelo do pedreiro, pá, pá. E sabe de uma coisa? A gente ainda paga e está pagando. Aleluia. E sabe de uma coisa? A gente separou um dinheiro, fez um orçamento, vai dar tanto. Sabe de uma coisa? Eu vou separar um tanto e meio, porque a reforma sempre dá um valor a maior. O problema é que nem chegou na metade, já foi aquele tanto mais o meio que a gente tinha colocado. E agora? Meu Deus, aí a gente fica numa coisa terrivelmente. Quem nunca se sentiu assim? A gente fica terrível, por quê? Porque parece que não tem mais recurso para continuar, mas não dá para ficar com aquela parede daquele jeito, não tem como voltar, você é obrigado a ir. E agora a casa vai ter que continuar a reconstrução, mesmo que você não acredite que tenha recursos, porque a própria reconstrução exige que você vá adiante. Mas por que você continua e ainda paga? Porque um dia antes de começar a reforma, você sentou numa cadeira, pegou uma folha de papel sulfite e você desenhou exatamente como você gostaria que ela ficasse. E por causa daquela visão clara de como você sabe que ela vai ficar, é que você vive todo aquele desconforto. Se eu não tiver uma visão clara de como vai ficar, eu não aceito os processos da reconstrução. Por isso é preciso ter uma visão clara. É preciso ter uma visão clara para aceitar os processos. E Satanás está à sua direita para ser leopor. Porque essa casa é a segunda casa. É a casa espiritual. Porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Por isso que no capítulo 3 nós estamos lendo o que lemos. Mas no 4 Deus mostra algo para Ezequiel. Ezequiel, o que você vê? Ele disse: eu vejo um candelabro. E ele disse: o que é isso, Senhor? E ele disse: você sabe o que é? Ele disse: não, Senhor. E esse candelabro, então ele diz: esse candelabro é a palavra para Zorobabel. Zorobabel era o governador de Judá nos dias da reconstrução. E ele diz: não é por força e nem por violência, é pelo meu espírito, diz o Senhor. Portanto, quando essa casa se agita, quando essa casa ela começa a querer resolver com as próprias forças, ela começa a querer ter razão, ela começa a querer mostrar a sua injustiça, e ele diz: não, 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 não. A guerra que você está tendo não é por força e violência que você vence. Entra no seu quarto e adora, porque não é por força e violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor. E ele segue o capítulo dizendo no próximo versículo, ele diz o seguinte: quem és tu, ó monte, diante de Zorobabel, serás como uma campina. Por isso todas as montes que aparecem impossível da gente continuar essa reconstrução aqui dentro, ele diz: através do candelabro você adora, e esses montes serão como uma campina. Porque não é por força e nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Aleluia. E Ezequiel está numa visão total. Ezequiel está numa experiência totalmente no espírito. Ele vê o anjo do Senhor. Ele vê eu e você ali na pessoa do sumo sacerdote Josué. E ele vê o diabo para se lhe opor. E ele diz uma coisa fantástica. Ele olha para Satanás e diz: ó Satanás,
Que o Senhor te repreenda. Uau! Às vezes a gente gasta muito tempo querendo brigar com o diabo, ao passo que o sumo sacerdote Josué estava aprendendo uma lição. Não guerrei com o diabo, guerrei para permanecer na presença do anjo do Senhor. E o próprio Senhor, o Senhor te repreende, ó Satanás. A minha guerra não é com o diabo, a minha guerra é para permanecer na presença do anjo do Senhor. Quantos aqui sentem que tem sofrido oposições? Uau, glória a Deus. Isso é muito bom, porque isso testifica que você ainda está na presença do anjo do Senhor. Porque quem já saiu da presença do anjo do Senhor não sente mais oposição. Por isso, seja bem-vindo. Você está bem posicionado, porque está falando de mim e de você aqui, nessa casa espiritual. E o anjo, quando vê o sumo sacerdote Josué, ele olha assim: meu Deus, esse cara quer caminhar no nosso meio. O anjo do Senhor olha para os outros anjos e diz: esse cara não pode andar conosco. Por quê? Porque ele está com vestes sujas. Essas vestes aí não podem entrar no nosso meio. Não tem como ele ser um cidadão celestial com essas vestes. Não é possível. Sabe de uma coisa? Então o anjo do Senhor diz para os outros anjos: troque as suas vestes. E colocaram as suas vestes novas, vestes de salvação. Agora ele podia andar com os anjos. E vem uma palavra, diz para o sumo sacerdote Josué: eis que eu tenho feito que passe de ti toda a tua iniquidade. E isso, qual é o seu nome? Jeconias, vem cá, mano. É G ou G? Jeconias. Eis que passo de ti toda a tua iniquidade. Isso é o novo nascimento. O céu. Um dia o Jeconias se aproximou diante do anjo do Senhor. O anjo do Senhor disse: uau, esse cara quer andar com a gente. Mas esse cara não tem vestes para andar com a gente. Então vamos precisar dar uma vestes para ele andar no nosso meio. A vestes de salvação. Então nesse dia, quando ele nasce de novo, o Senhor vem e diz: eis que tenho feito que passe de ti toda a tua iniquidade. Não importa o que você fez e as heranças que você teve, eu herdou. Hoje eu faço com que passe de ti toda a tua iniquidade. A partir desse momento, esse cara não virou para crente. Ele não entrou na igreja. Não, uma realidade espiritual aconteceu aqui. Eu gosto de pensar quando a Bíblia diz que nós somos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, do império das trevas. Porque um dia o Jeconias estava no império das trevas, e a transportadora chegou lá no inferno e disse: libera o Jeconias aí para mim. E o diabo disse: não, Jeconias tem uma dívida aqui que ele não consegue pagar, por isso ele é nosso. E os anjos disseram: não, mas eu tenho uma notícia, ele acabou de aceitar Jesus, e o escrito que pesava sobre ele foi cravado na cruz. Aleluia. Nessa hora acontece uma coisa: ele foi transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ele nasceu de novo, recebeu vestes de salvação. Ele recebeu vestes de salvação. Agora ele é um templo do Espírito. Precisa entender o que aconteceu com ele, porque não se trata de mudar de religião. Não se trata de ser católico agora ser crente. Não, é uma realidade espiritual. Por isso que a Bíblia nos diz, eu já falei isso aqui e tenho falado em alguns lugares, porque isso para mim é a realidade para aqueles que se relacionam com o Espírito da palavra. A palavra de Deus, ela tem profecias, mandamentos, exortações e orientações. Mas de tempo em tempo o próprio Deus para e faz uma pergunta. E quando ele faz uma pergunta, uau, ele quer falar algo comigo sobre aquilo. E
Quem lê a Bíblia não responde perguntas de Deus. Quem medita responde. Porque pensa, uau, o Deus que sabe tudo fez uma pergunta para mim. Eu já fiz pergunta para as minhas filhas. Qual é o pai e a mãe que já não chamou o seu filho e disse: filho, você tem noção do que você fez aquela hora que você falou aquilo na frente da visita? Quem pai e mãe já fez uma coisa parecida com essa? Por que você perguntou se o seu filho tinha noção do que ele fez? Você sabe que ele não tinha. Então por que perguntou? Porque você queria falar para ele uma coisa que ele pensa que sabe, mas não sabe. Quando Deus faz uma pergunta na Bíblia para mim, é porque o meu pai quer falar uma coisa para mim que eu penso que sei, mas não sei. Porque agora, Jeconias, uma vez que você foi transportado e nasceu de novo, eu tenho uma pergunta para você. Não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo, que o Espírito de Deus habita em vós? Não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo e o Espírito de Deus habita em vós? Sim, Senhor, eu sei. E se você sabe, por que se comporta como se não soubesse? Se você sabe que é templo do Espírito de Deus, por que depende tanto das coisas lá de fora dar certo para se resolver aqui dentro? Se a grande vitória eu já coloquei dentro de você. Uma realidade espiritual aconteceu. Eu preciso saber disso. Eis que faço passar de ti toda a vossa iniquidade. Nasceu de novo. Aleluia. Só que agora, o próximo versículo, ele fala de uma outra realidade. Senta aqui, Jeconias, sai daí. Eu quero ler com você o próximo versículo. Não sei se é o versículo 5. Vou ler o 4 só para contextualizar. Então, falando o anjo do Senhor, ordenou aos que estavam diante dele, ou seja, os outros anjos, dizendo: tirai-lhes os vestidos sujos. E a ele lhe disse: eis que tenho feito com que passe de ti tua iniquidade, e te vestirei de vestidos novos. E disse eu não gosto de fazer massa de manobra não, mas dá uma vez ou outra que eu resolvo fazer isso. Então eu peço que você me ajude. Repita comigo: e disse eu. Por quê? Porque isso aqui tem toda a relevância. E disse eu: põe-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça. Uau! E disse eu. É interessante. Quem é eu aqui? O profeta Ezequiel. Porque é o profeta Ezequiel que está escrevendo. E ele disse: volta lá. Versículo anterior. Por gentileza, está aqui. Também disse eu. Também disse eu, porque até agora quem falou foi os anjos, o anjo do Senhor. Agora disse eu: põe-lhe uma mitra limpa na cabeça. Tem alguma coisa diferente aqui. Porque agora não é um clamor do céu. Esse clamor é da terra, do homem Ezequiel. O que estamos querendo dizer com isso? Quando as vestes foram trocadas e ele nasceu de novo, Ezequiel olhou. Jeconias, ele não sentiu necessidade de ser salvo. Quem sentiu necessidade de salvar ele foi o céu. Jeconias não sentiu necessidade de receber vestes novas. Quem sentiu necessidade foi o céu. Então o céu atraiu Jeconias. O céu providenciou as vestes novas. Por quê? Porque pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, para que alguém vos glorie. Então agora esse homem se tornou o templo do Espírito Santo. Tem o seu nome escrito no livro da vida. É herdeiro de Deus. Está com o seu nome escrito no livro da vida. Vai ressuscitar dentre os mortos se Jesus não voltar. Porque recebeu vestes de salvação. Uau! Deus mudou a história da eternidade e do presente dele. Ele agora é casa de Deus, templo do Espírito. É cidadão celestial, é conectado com o céu. E é herdeiro de tudo que Jesus tem. Uau! Senhor, por favor, o da mitra dele também. Que é a mitra? A mitra era um turbante que o sumo sacerdote trazia sobre a sua cabeça, com letras de ouro escritas: santidade ao Senhor. Só que essa observação não é o céu que faz, é a terra que faz. Ezequiel estava dizendo: Senhor,
A obra que o céu fez na vida de Jeconias é fantástica. Ele agora é templo do Espírito Santo, é filho de Deus, vai ressuscitar dentre os mortos, ou ser arrebatado com os santos, ter seu nome escrito no livro da vida. É mais do que vitorioso, todas as coisas ele pode naquele que fortalece. Senhor, mas por favor, troque a sua mitra, porque se tudo que Deus fez daqui para baixo, se a mente dele não for renovada de acordo com o que Deus fez, ainda que Deus fez tudo, a nele nada fará. Ezequiel diz: é preciso mudar a mente, porque o coração já nasceu de novo. É preciso renovar a sua mente. Só que esse não é um clamor do céu, esse é um clamor da terra. A salvação chegou a você como um clamor do céu. Agora transformar-se a sua mente para tomar posse daquilo que você tem por herança. Aí o quanto que você clama e sente necessidade de mudar, o céu providencia. Porque o anjo não disse: ok, Ezequiel, se você quer, pega aqui a mitra, troque. Não, o céu trocou a mitra, mas o clamor não foi do céu, o clamor foi da terra. Que anos, Jeconias, você... Eu vou falar de mim. Eu me converti em 1994. O ano que você nasceu, cara. Eu me converti... Olha a conexão aqui. Eu nasci de novo em 1994. Mas eu não estou com a mitra de 1994. Porque nascer, você nasce num dia, mas você não cresce num dia. Quando eu nasci de novo, eu nasci no meio da renovação carismática católica. Quando eu fui batizado no Espírito Santo, eu rezava a Ave Maria. Eu era cheio do Espírito Santo, orava em línguas, pregava, orava, e outras pessoas recebiam o Espírito Santo. Mas eu andava com o terço enrolado no pulso. Só que havia um clamor dentro de mim. E o Senhor mudou a minha mitra. Diz: cara, essas coisas, por favor, não associe com o novo nascimento, porque elas não têm a ver. Eu vim até você porque eu senti a necessidade de você ser salvo. Isso aqui não está no pacote. Você já percebeu que a pessoa sai da Assembleia de Deus, você vai evangelizar alguém que está desviado, que nasceu na Assembleia de Deus. Ele não diz que está desviado de Jesus, ele diz que está desviado da Assembleia. Eu sou desviado da Assembleia. Eu digo: ok, mas de Jesus você desviou quando? E se o evangelismo dá certo, que ele volta para Jesus, ele volta correndo para casa e joga as calças jeans fora, e pega a calça social, e pega a roupa social. Por quê? Porque ele está associado àquilo com Deus. Então não endemonize tanto que um católico acredite em Maria. Só está associado com aquilo que ele aprendeu. Mas por que é tanto demônio na vida de um católico que acredita na intercessão de Maria, e não há nenhum demônio na vida do crente tradicional que não acredita no Espírito Santo? O que difere? Difere que lá é um demônio católico e aqui é um demônio evangélico. O que difere? Difere que nasceu de novo, mas a mitra não foi trocada e não está sendo renovada. Então eu troquei a mitra, e isso fez com que eles me convidassem a se retirar. E eu me retirei da igreja católica. E um grupo tentou atender as nossas demandas. E eles tentaram nos ajudar, um grupo do meio evangélico. Em 30 dias nós estávamos tudo de terno e gravata, os homens. E as mulheres, nós arrancamos o brinco, eles arrancaram o batom, e arrancaram a correntinha, botaram uma saia pantalona, e as nossas esposas ficaram horríveis e feias. Mas naquele conceito agora elas estavam santas. Mas eu continuei trocando a mitra. E fui cair num grupo, no mão de um outro grupo que agora devolveu o brinco, devolveu o batom, e ficou melhor. Aleluia, glória a Deus. Um perfuminho, meu Deus, voltou a Gillette, aleluia, glória. Foi bom demais. Não, agora eu estou exagerando, a Gillette não tinha saído.
Mas você sabe que tem lugar que não que saiu, ou nunca nem entrou. O cara passa um dia todo trabalhando no trabalho dele. Trabalha uma mulher do lado direito com os produtos da Mary Kay. Da mulher do lado esquerdo com os cremes da Avon, cheiroso. O cara volta para casa e tem que deitar com a versão feminina do Tony Ramos. Isso em nome de Deus. Isso em nome da Bíblia. E a gente precisa rir disso, pra gente não enlouquecer. Porque tem verdade que é tão trágica que para suportar a gente tem que fazer piada. Não é assim que a gente faz com a corrupção brasileira? Mas precisamos trocar as mitras, renovar. Eu assisti Fórmula 1, agora não assisto mais, mas eu gostava muito. As corridas dias de chuva, ou eles têm várias viseiras. Chega uma hora que aquela viseira pó de asfalto e freada, ele aperta, só sai aquela viseira da frente, ele está com a outra. Daqui a pouco começa a amassar e sai aquela. Renovação de mente. Por isso que estou trabalhando para me conectar com essa geração nova. Porque quem renova a mente não envelhece. Ainda que o exterior se corrompa, o interior se renova dia a dia. Aleluia. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. É fácil você, agora entenda, é transformai-vos. É selfie, amigo. Quem se transforma, para de usar lanterna e passa a usar um espelho. Porque eu me transformando pela renovação da minha mente. E é fácil saber quem parou de renovar a mente. Quem não renova a mente não se transforma, quer transformar o outro. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Uau! Preciso trocar a mitra. Para quê? Eu preciso tornar compatível tudo que o Senhor fez com a minha mente e com os meus pensamentos. Quantos estão comigo? É preciso renovar a mente. Aqui, quando Deus trocou as vestes, Deus fez de Jeconias um provedor. Mas se a mente continua de pedinte, uau! Ainda que o céu tenha feito uma obra tão grande. Por quê? Porque a Bíblia diz que se o herdeiro é menino, ele nada difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo. Uau! Fica um pouquinho. Qual é o seu nome? Fabrício. Vamos imaginar que o Fabrício, ele é escravo do rei. E ele é um homem adulto. Mas Jeconias é o filho do rei, mas é uma criança. Sabe, o rei, ele tem vários carros. Vários carros importados. E isso tudo, Jeconias é dono, porque ele é herdeiro disso tudo. Mas Jeconias, ele não pode dirigir esses carros, porque ele é criança. Já o escravo do rei é adulto, mas também não pode dirigir esses carros, porque é escravo, não é filho. O rei tem uma conta bancária fantástica, muitos cartões de crédito. Jeconias não pode usar, ainda que seja senhor disso tudo, herdeiro, dono, porque é criança. Já o escravo é adulto, mas não pode fazer uso disso, porque é escravo, não é filho. De maneira que ainda que o herdeiro, enquanto o herdeiro é menino, ele nada difere do ímpio, ainda que seja senhor de tudo. Então não vai para, se é criança, vai para a igreja fazer campanha para receber coisas que já são dele por herança. E o pai não pode dar. Por que não pode dar? Porque como que você vai dar uma coisa que já é sua? Então como faz para ele desfrutar? Ele precisa crescer, renovar sua mente para tomar posse do que já é dele por herança. Porque senão, e nada difere do escravo, vai buscar na igreja o que o escravo vai buscar num centro de macumba.
É preciso renovar a mente. É preciso renovar a mente. Quando nasceu de novo, recebeu um espírito, recebeu vestes de um espírito perdoador. Mas ainda tem uma mente que se ofende, se agarra nos seus orgulhos. É preciso renovar a mente. Quantos estão comigo? Mudar a mitra. Cutuca alguém que está do seu lado e diga: é preciso mudar a mitra. Porque as vestes de salvação, não ore para ser perdoado. As vestes de salvação já lhe deu isso. Sabe das regalias e das virtudes de um filho? É que filho, eu tenho 2 filhas. Sabe de uma coisa que a Sara e a Isabel têm comigo? É que elas já estão perdoadas antes de errar. Se alguém que não é filho meu errar comigo, pode até não ter o meu perdão, mas as minhas filhas jamais não terão meu perdão. Só que se alguém errar comigo e não for meu filho, não tem disciplina e correção. Aqui, ainda que nunca faltará perdão, também nunca faltará disciplina e correção. Aleluia! É preciso renovar a mente. O que o céu já fez. Não lute para ser perdoado, não lute para ser salvo, porque você nasce num ato, mas crescer não. É preciso renovar a mente para aprender obediência, por exemplo. Tem jovens aqui nesse ambiente. Esses jovens estão debaixo de um espírito ideológico infectado, intrínseco, contaminado no ambiente dessa geração, aonde arrancaram a correção do amor. Se alguém corrige, não ama. Tanto que se um pai ou uma mãe der uma chinelada num filho hoje, é capaz de ir preso. Mas se matar no ventre, tá tudo bem. Deixa eu dizer algo para você. Não separe a correção do amor, porque a correção é algo intrínseco do amor. Porque escrito está que Deus corrige todo aquele que ama e tem por filho. E vai mais longe: se estáis sem correção, já não sois filhos, sois bastardo. Então diga para o Senhor: pega eu, mas eu não quero ficar de fora. Não retire a correção do amor. Não espiritualize a rebeldia. Não ande debaixo de medo. Não ande debaixo de domínio legalista. Mas não perca o espírito da submissão. Eu não estou falando de você ser bobinho. Eu não estou falando de você ser bobinha. Eu não estou falando de você negar a sua inteligência. Porque na Bíblia, no reino do Espírito de Deus, ser manso não é bonzinho. Ser manso é alguém que se submete aos processos de Deus. E você não aprende obediência sem sofrimento. Por quê? Porque está escrito em Hebreus que ele, mesmo sendo filho, aprendeu obediência por aquilo que sofreu. Não existe aprendizado de obediência sem sofrimento. Aleluia! Que foi outra coisa que tiraram aqui. Tiraram dos dias atuais, arrancaram a tristeza, o sofrimento que demanda da obediência. Por isso que se eu começar no meu coração me interessar por uma outra mulher, e aquilo se tornar uma luta muito grande dentro de mim, eu procuro o psicólogo, e o psicólogo vai dizer: ok, mas você está preso nos seus dogmas, nos seus sofismas. Você já experimentou ser livre disso? Quem disse que você não pode dar vazão aos seus sentimentos? E se começa a criar desejos dentro de mim por uma pessoa do outro sexo, do mesmo sexo, e eu vou em um outro, e ele vai dizer: uau, mas por que você pode cantar livre e soa?
Então eu dou vazão ao sentimento para ir com uma pessoa do mesmo sexo, e amanhã vou dar vazão para um sentimento com uma pessoa que não seja minha esposa. Eu espero que amanhã não tenha nenhum sentimento para tocar e abusar do bebezinho, desse homem, dessa mulher que ensina a dar vazão aos sentimentos. Obediência. Tristeza é um elemento da obediência. Deixa eu dizer algo para você. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa. Uau! Logo, a nossa força, a alegria do Senhor é a nossa força. Então a nossa força é a alegria de quem? Então não é a minha alegria, é a alegria dele. Uau! E às vezes o Jeconias quer fazer uma coisa, mas isso vai alegrá-lo, mas vai entristecer a Deus. Mas ele dá vazão aos seus sentimentos e faz aquilo que lhe deixa alegre. Uau, e agora ele está alegre, mas entristeceu a Deus. No outro dia, ele é um homem alegre, mas é fraco. Agora, ele pode fazer uma escolha por Deus, uma escolha que num primeiro momento vai deixá-lo triste, mas Deus ficou alegre. E a alegria do Senhor é o quê? No outro dia ele está triste, mas está forte. Aleluia! O meu alvo é estar forte e alegre. Mas se em algumas escolhas tiver a opção de uma só, é de permanecer forte. Uau! Daniel entrou na Babilônia. Seus 3 amigos entraram. E ele decidiu não participar da alegria que os manjares da mesa do rei proporcionava. Sabe de uma coisa? Durante aquele dia, dias após dias, Daniel olhava. Eu imagino que aqueles 3 discípulos de Daniel chegaram em alguns momentos e disseram: Daniel, os nossos irmãos judeus que foram selecionados igual a gente, comem e bebem da mesa do rei. Uau! E não acontece nada de errado com eles. Quando vem um desconto na folha de pagamento para eles, vem para nós também. E quando vem um bônus para eles, vem para nós também. A gente vive aqui só na verdura e na água, e não muda nada. Os privilégios deles são os nossos, as privações deles são a nossa, ao passo que eles não sofrem privação, se alimentam dos manjares, dos vinhos da mesa do rei. E isso é verdade. Se você tem uma vida só de verdura e de água, de consagração, não vai mudar nada de quem não tem. Até vir o dia da fornalha, até vir o dia da cova do leão. E aí você vai saber o quanto que valeu a pena, porque nesse dia você vai estar forte. Nesse dia vai ter a diferença. E eis que digo, e os dias são presentes, que a cova do leão está aí, e a fornalha também. É preciso mudar a letra. É preciso renovar os pensamentos. Obrigado, Jeconias. Obrigado, meu amigo. Aleluia. Não basta. Eu preciso renovar a minha mente aqui com aquilo que o Senhor já fez aqui. Vamos, abra comigo Marcos 8, por gentileza. Eita, soltar pipa com vento é tão bom, né, gente? Tem lugar que não tem vento nenhum, Douglas. Meu Deus. Gente, eu lembro quando era criança, eu ia soltar pipa. Tinha dia que tinha tanto vento que a gente soltava a pipa do lado de dentro da casa, na janela. Soltava assim, a bichinha ia. Aquele dia sem vento, a pipa só voa enquanto você está correndo. Oh, meu Deus. Quando você solta, ela cai em cima do fio. Como é bom soltar pipa no lugar que tem vento.
Oh Espírito. Já não quero ser igual. Ei, glória. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, Senhor, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Marcos 8. Para a gente não prolongar-se tanto, eu gostaria de ler só o subtítulo do Marcos 8. Isso não é uma coisa dos escritos canônicos, homens que tentaram ajudar colocaram. Está escrito: segunda multiplicação dos pães. Amém? Então Jesus multiplicou os pães aqui. No versículo 10 diz assim: entrando logo no barco com os seus discípulos, foi para as partes de Dalmanuta. E saíram os fariseus e começaram a disputar entre eles, pedindo um sinal do céu. E os fariseus pedem um sinal do céu. Versículo 13. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para outra banda. E eles, os discípulos, se esqueceram de levar o pão. E no barco não tinham consigo senão o pão. E ordenou-lhes dizendo, Jesus ordenou-lhes dizendo: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E arrazoava os discípulos entre si, dizendo: é porque não temos pão. E Jesus, conhecendo isso, disse-lhes: por que arrazoais, porque não tendes pão? Não considerastes nem compreendestes ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendo olhos não vedes? Tendo ouvidos não ouvis? E não vos lembrais? E não vos lembrais? Quando eu parti os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? E disseram-lhe: 12. E quando parti os 7 entre os 4.000, quantas alcofas cheias de pedaços levantastes? E disseram-lhe: 7. E ele lhes disse: como não entendes ainda? Jesus multiplica os 5 pães, a segunda vez os pães. E ele entra no barco. Quando ele está saindo da multiplicação dos pães, os fariseus querem um sinal. Daí ele entra no barco só com os discípulos. Só que os discípulos esqueceram de levar pão. E Jesus disse assim: cuidado com o fermento dos fariseus. E os discípulos já olharam para o outro: uau, também não dá para errar uma. O mestre revela tudo, sabe tudo. Já está sabendo que nós esquecemos o pão, gente. Oh, mas não dá para andar com esse cara, não. Gente, o mestre está falando sobre o pão. Tá, mas você falou para ele? Não, eu não falei. Eita, o mestre não sabe tudo. E Jesus, quando escutou aquele buchiço, disse: eu não acredito que vocês estão falando sobre o pão. Eu estou falando para vocês: cuidado com o fermento dos fariseus. Eu estou tentando falar com vocês sobre coisas mais altas do reino.
E vocês estão ainda vinculados a comer pão, a pedir, a suprimento, a suprir as necessidades de vocês. A mente de vocês não consegue subir um degrau. Eu estou tentando falar sobre coisas mais altas. Eu estou tentando só falar sobre o fermento de fariseu e o fermento de Herodes. Eu estou tentando mostrar para vocês sobre as questões de Herodes, sobre o que está acontecendo no mundo, para que vocês leiam o que está acontecendo na política, na economia. Eu estou tentando falar sobre a religião, o quanto que ela está influenciando numa geração. E vocês estão aqui, eu tenho que falar sempre sobre suprimento para vocês de novo. Se vai dar para pagar as contas do mês de novo, se vai conseguir um emprego de novo, se vai dar para trocar de carro de novo. Eu tenho que falar sobre essas coisas. Será que você já esqueceram das vezes que eu supri? Quantos meses o caderno de vocês falou que não ia dar e deu? Quantas vezes você já teve enfermidade e foi curada? Será que ainda vocês estão sempre nessa mentalidade? Eu não consigo falar sobre algo mais alto. Tendo olho não vedes, tendo ouvido não ouvides, o coração está endurecido. Eu queria falar com vocês sobre coisas que não tratassem só das vossas necessidades, mas das necessidades do céu. Como Ana, que queria um filho, que gemia por um filho, que tinha necessidade de filho. Mas convenhamos, um dos clamores de Ana por um filho é porque ela tinha uma disputa com Penina, que tinha filhos e ela não tinha. E Ana estava desejosa de ter um filho para estar suprida na sua rejeição. E ela vai para o templo e ela começa a chorar. Pedir: Deus, eu quero um filho, eu preciso de um filho, eu não aguento mais. Só que Ana começa a adorar. E depois que Ana começa a adorar, ela entra num outro tipo de choro. Ela começa a chorar um choro que nunca se ouviu naquele lugar. O sacerdote Eli, que estava desviado, vem e diz: minha filha, que choro é esse? Você está bêbada. Vou repetir isso: filha, você está bêbada. Qual é a outra vez na Bíblia que confundiram pessoas com bêbado? Sacerdote desviado não reconhece esse tipo de choro, porque é choro de bêbado. Porque Ana mudou o seu choro, porque Ana começou a adorar. E quando Ana começa a adorar, ela ouve outro choro. Naqueles dias o sacerdote estava desviado. Deus queria dar um sacerdote santo. E Ana dizia: Deus, eu quero um filho, Deus, eu quero um filho. E quando ela começa a adorar, ela ouve um outro choro, um choro do céu, e um clamor do céu dizendo: Ana, eu preciso do sacerdote. Ana, eu quero dar um sacerdote. E daqui a pouco Ana já não pedia mais o filho. Ana dizia: Deus, eu estou disposta a te dar um sacerdote. Deus, eu vou te dar um sacerdote. Ela largou o seu choro, encarnou o choro do céu. Então o céu começou a se movimentar. Era o que Jesus estava dizendo. Eu queria falar com vocês coisas que vão além das demandas, das necessidades pessoais. Eu queria falar com vocês sobre as coisas que estão infeccionando essa geração. Por isso, tomai cuidado com esse tipo de fermento. Eu quero que vocês estejam nos pães asmos. Eu quero falar sobre coisas maiores. Então Jesus provoca uma situação. Ele disse: vem cá, gente, vem comigo. E Jesus vai em direção a uma aldeia de cegos. Versículo 22. E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando os olhos disse: vejo os homens, pois os vejo como árvore. Depois tornou e pôs-lhes as mãos sobre os olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe distintamente a todos. E mandou-o para sua casa, dizendo: não entre na aldeia. Então Jesus provoca uma situação e vai para uma aldeia onde moravam muitos cegos. Trouxeram-lhe um cego, e Jesus não cura aquele cego imediatamente. Ele estabelece uma cura processual aos cegos, porque na verdade Jesus não estava lidando com o cego. Jesus estava mostrando para os seus discípulos a condição que eles estavam na pessoa daquele cego. Vou tentar repetir isso. Quando Jesus pega aquele cego,
para curá-lo processualmente. Jesus estava ensinando seus discípulos: esses cegos são vocês, a respeito das coisas que eu quero comunicar. Então Jesus pega o cego pela mão e tira da aldeia. Será que Jesus não tinha poder para curar o cego dentro da aldeia? Não, Jesus estava ensinando que a cegueira do cego tinha a ver com o sistema da aldeia. Exatamente daquele sistema de Herodes e dos fariseus que Jesus estava tentando tirar os seus discípulos. Jesus toca nos olhos daquele cego. Jesus pergunta para o cego: o que você está vendo? Jesus não pergunta se ele está enxergando. Jesus pergunta o que ele está vendo. E ele está confuso, Senhor. Sabe por que está confuso? Porque agora não sirvo nem para ser cego, mas também não sei ver direito. Quando você começa a descobrir as coisas do reino, é nesse lugar que você vê muitas vezes. Por um lado você tem a glória de não ser mais cego, mas por outro lado você tem a agonia de saber que tem mais e você não está vendo. Então você é tentado nessa hora a voltar para a aldeia. Mas Jesus, quando termina de curar o cego, diz: agora você vá para sua casa, mas não volte para a aldeia. Como? Volta para casa e não voltar para a aldeia? Se ele mora dentro da aldeia. Jesus está dizendo: volta para casa, mas não volta para a vida de cego. Quando você não consegue ver direito, não recua, prossiga. Prossiga, não recua. Porque esse limbo é uma inerência de todos que começam a descobrir o reino. E de repente ele pergunta: o que você está vendo? Aí o cego começa a falar: eu estou vendo que os cegos fazem campanhas. Eu estou vendo que os cegos cobram para pregar. Eu estou vendo. Cara, para! Eu quero saber o que você está vendo. Hoje você só é melhor do que o cego. Tudo que você está vendo só serve para criticar o cego. Eu quero saber o que eu, Jesus, posso fazer com o que você está vendo. O que você está construindo com o que você está vendo. Porque só ser melhor que o cego, dos cegos ele era o melhor, mas dos que viam ele não era o melhor. Quantos estão comigo? Porque tem gente que está chamando Jesus de Yeshua e já acha que está no reino. Acha que está no reino porque agora chama Jesus de Yeshua. Ok, Jesus é o Yeshua, mas isso tudo ainda não é o reino. É preciso renovar a mitra. É preciso deixar Jesus tocar mais nos olhos. Não dá para você já ir querendo crucificar todo mundo que está na aldeia ainda. Sabe de uma coisa? Eu fico apavorado com gente. Não é apavorado, mas eu acho muito forte e lindo os testemunhos. Mas às vezes a pessoa tem 25 anos de ministério, ainda está com o microfone na mão, mostrando que levou tiro aqui, facada aqui. Ok, tudo bem. Será que depois de 25 anos de ministério, tudo que tem de glorioso, de impactante para falar foi o que o diabo fez na vida quando era ímpio? Irmão, vou dizer uma coisa para vocês: Saulo foi Saulo por pouco tempo. Ele construiu uma história como Paulo. Só ser melhor que o cego não dá não, meu irmão. A gente precisa saber se vamos crescer no que estamos vendo. Ele disse: Senhor, eu estou vendo pessoas como árvore. Está complicado. Porque volta meia, eu sou tentado a voltar para algumas coisas que eu não sou mais cego, e não me sinto encorajado por não estar vendo direito o que está pela frente. E Jesus diz: por favor, não volta para a vida de cego. O que eu faço então, Senhor? Deixa eu tocar um pouquinho mais no seu olho, deixa eu abrir um pouquinho mais a sua visão. Não recue, não volta porque tudo não está claro. Não volte para a vida de cego e a sua insegurança. Eu estive pregando num lugar que a pessoa, que eu vi aquele lugar debaixo de uma visitação de Deus, pastor Douglas. Forte, muito forte a visitação de Deus. E um ano depois, exatamente um ano depois, quando fui voltar àquele lugar, não havia mais a visitação de Deus. Muitos problemas aconteceram no meio do caminho, oriundos até mesmo das próprias descobertas que foram tendo. E eu lembro
que alguns dias antes de eu chegar lá, eu recebi uma gravação de áudio, dizendo: pastor, houve uma série de problemas nesse meio tempo que o senhor não esteve aqui, e muita gente foi embora da igreja, e a condição financeira da igreja recebeu um baque muito forte. Eu queria saber do senhor se eu poderia cobrar as inscrições aqui do seminário de casais, família, para a gente poder manter as coisas. Eu também queria honrar o Senhor com uma oferta. E eu devolvi o áudio para ele dizendo: querido, você é o pastor da igreja, você faz o que você achar melhor, mas já que você está pedindo a minha opinião, por mim, não cobre. Deixa as pessoas acessar esses dias aí. E já quero de antemão declarar que a minha oferta está liberada. Se você vai me dar oferta, ok, a minha oferta já estou ofertando, fica tranquilo, não quero nada. As passagens você já pagou, está tudo certo. Eu sabia que aquele dia, na hora do aperto, ele estava voltando para a aldeia. Foi maravilhoso escutar o Luiz Hermínio quando as finanças da igreja podiam suprir, mas quando elas não podiam mais, quando o testes vem, quando as provas vêm, a gente é tentado a voltar para a aldeia. E o Senhor disse: não volta para aquilo que você não é mais cego. Prossiga para aquilo que você mesmo, que você não está enxergando direito. Pega um pouquinho que você vê, deixa eu tocar um pouquinho mais e prossiga. Não volta para aquilo que você não é mais cego. Não volte. Continue renovando a sua mente. Continue renovando a sua mente, porque cada vez que você rompe, uma nova jurisdição se abre, uma nova patente de autoridade se estabelece. Uau! Não volta para a vida de cego. Não volte para a aldeia. Volta para casa, mas não volte para a aldeia. Babilônia não é um lugar físico. Babilônia é um sistema. E deixa eu falar uma coisa para confundir a sua cabeça. Quem patrocinou a reconstrução de Jerusalém foi Babilônia. Homens que têm coração para reconstruir as ruínas de Jerusalém. Até a Babilônia serve como provedora. Não brigue contra a Babilônia. Nas palavras do irmão Valdemar, lá de Curitiba: não jogue pedra na Babilônia, que você pode acertar o irmão Daniel que está lá dentro. Não, Deus não te chamou para brigar com a Babilônia, Deus te chamou para reconstruir Jerusalém. Reconstrua as ruínas de Jerusalém. Oh meu Deus, eu não quero só ser melhor que o cego, eu quero ver o que Deus está fazendo. Ele está fazendo coisas novas, eu quero ver. Deus está incendiando jovens por essa nação. Onde eu passo, eu vejo que Deus está tocando jovens. Eu disse: Deus, eu quero me unir a eles. Se o Senhor está dando coisas para ele que passou da minha geração, já que eu não posso ter por mim, eu vou ter por eles. Mas eu não vou perder o que Deus está entregando. Uma geração nova com uma geração que não envelhece. São as gerações que tomam Canaã. Quando aquele cego é tocado, entenda, quando ele é tocado, ele foi acionado numa função que estava desativada na sua vida. Ele não enxergava. A visão, ela estava desativada. Quando Jesus tocou, ele foi curado. Uma vez que ele foi ativado numa função que estava desativada, agora ele precisa aprender a usá-la. Uma vez que você não é cego e agora enxerga, calma, vamos aprender a ver, para depois criticar ou falar de forma tão contundente aquilo que pensamos saber inteiro, quando na verdade é só uma fatia da pizza.
Alguns homens, como as verdades, alguns homens há poucos anos atrás, se levantaram com uma verdade tão forte. Eles descobriram que Deus não estava preso numa denominação. Eles descobriram que Deus não estava preso a 1h30 de culto. E foi tremendo isso, foi verdades profundas. Só que de vez de se levantar, se relacionar com as verdades que aprenderam, resolveram abater no templo, no culto, no pastor. Essas pessoas caminhavam em 10, 12, mas daqui a pouco, por a verdade linda que tinham, começou a se juntar mais gente. E já não era mais 10, era 20. Agora já não era mais 20, era 30. E agora já era 50. E agora que era 50, eles agora estavam precisando de tudo aquilo que até então eles estavam batendo. Eles precisavam de um lugar para se reunir, de uma escala de obreiro para suprir, de um contador para ajeitar as finanças, de um advogado para defender contra a causa do vizinho que entrou na justiça para fechar. Estavam precisando de tudo aquilo que eles estavam até então criticando. Não, vamos crescer no que estamos vendo. Não vamos bater naquilo para quem a gente não é mais cego. Não volte para a aldeia. Vamos reconstruir Jerusalém. Não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. A reconstrução começa aqui. A reconstrução começa aqui. Eu não quero só ser melhor que o cego. Eu quero crescer naquilo que eu estou vendo. Aleluia. Um dia Jesus disse: por que você quer tirar o cisco do olho do teu irmão, se você não tira a trave que está no seu olho? Arranca a trave que está no seu olho, e depois você pode tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Aí disse: uau, Senhor, quer dizer que se a trave for tirada do meu olho, eu estou habilitado, então agora eu posso tirar o cisco do olho do seu irmão. E o Espírito disse: não, meu filho, é que a hora que você tirar a trave do seu olho, você não vai querer tirar o cisco do olho de mais ninguém. Por isso você está autorizado. Porque quando você pode, você não quer mais. Aleluia. Porque isso é o reino. Quando você pode, você não quer mais. Porque quando o amor ocupa um lugar, uau, é preciso renovar a mente. Tudo que o diabo quer é que essa geração daqui se separe dessa geração daqui. Por isso temos tido tempo de mesa, rindo junto, beijando junto, chorando junto. Irmão, uma das maiores dificuldades para mim hoje, me rotularam como um pregador de família e casamento. Não tem problema, porque é um bom rótulo. Mas eu não sou só isso. Não se prenda nos rótulos, mesmo que sejam bonitos, belos e sinônimos de elogios. Me rotularam como... Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Uma das coisas mais difíceis para mim hoje é eu pregar sobre casamento e família, tendo na primeira filha minha esposa e minhas 2 filhas. Porque, cara, quando eu largo esse microfone, eu tenho que correr atrás. Porque quando elas eram crianças, elas não faziam diferença entre o que eu pregava e o que eu vivia. Mas agora elas não são mais cegas. Elas só aprenderam a ver algumas coisas. Então eu preciso. Meu maior desafio é quando eu desço e amanhã, quando eu chego em casa para o café ou para a janta, eu não seja reprovado naquilo que eu preguei. Então tenho sentado com uma coisa com as minhas filhas. Por quê? Porque é o encontro de Maria e Isabel. Porque somos pessoas que estamos gerando as mesmas coisas. Maria e Isabel, quando se encontraram, os bebês chacoalharam no ventre, porque elas estavam grávidas do mesmo destino profético. Maria foi aprender com Isabel, porque Isabel estava mais adiantada no processo. Maria estava com 3 meses de gravidez, Isabel estava com 6. Isabel era uma mulher experiente. Maria chegou na casa de Isabel e viu Isabel ganhar um filho, cortar o cordão umbilical, dar o primeiro banho, amamentar. Tudo isso Maria foi aprender com Isabel, porque Isabel estava mais adiantada no processo. Quantos entendem?
Sabe o que vocês jovens estão fazendo aqui? Vocês estão ouvindo de Isabel, que está mais adiantada no processo em algumas coisas. Mas sabe qual que tinha de mais lindo no encontro das duas? Que o fato de Maria sair de casa para aprender com Isabel não significava dizer que o que tinha dentro de Maria era menor do que tinha dentro de Isabel. Muito pelo contrário, muito pelo contrário, muito pelo contrário. O que tinha dentro de Maria era maior do que tinha dentro de Isabel. Minhas filhas estão aprendendo comigo, mas o que tem dentro delas é muito maior do que aquilo que está dentro de mim. Porque uma geração vai crescendo e a glória do Senhor vai crescendo. Por isso é preciso aprender. É preciso ter a mente renovada. O cara que eu mais admiro na Bíblia, nas cartas, eu admiro Paulo. Quem não admira Paulo? A minha admiração por Paulo não está nos milagres, mas está na capacidade dele se renovar nas coisas de Deus. Paulo não foi criado aos pés de um macumbeiro. Paulo foi criado aos pés de Gamaliel. Paulo teve que largar as coisas de Deus para pegar as coisas atuais de Deus. Só que um homem que eu admiro é Barnabé. Uau! Você começa... Quando Paulo se converteu, nenhum crente teve coragem de chegar nele. Paulo era muito cruel enquanto Saulo. Barnabé chega... Barnabé identifica o Espírito. Esse cara converteu de verdade. Então Barnabé gruda em Paulo e Saulo. E Barnabé começa a discipular Saulo, que vira Paulo. Só que a medida de Paulo, no que diz respeito a evangelismo e a expansão do reino externo, era maior do que Barnabé. Por isso que você começa em Atos dos Apóstolos, Barnabé e Paulo, daqui a pouco pula Paulo e Barnabé, e Barnabé não está ofendido com isso. Barnabé reconhecia que a medida de Paulo expansiva era maior. Mas quem fez Paulo crescer foi Barnabé. Daqui a pouco tem um problema, eles precisam fazer uma viagem missionária, e Marcos precisa ir junto. Paulo diz: Marcos não está pronto para ir. Barnabé diz: cara, leva Marcos, ele vai aprendendo no caminho. Não, Marcos não está pronto, vai me dar problema. Aí Barnabé disse: não, então deixa Marcos comigo, Paulo. Deixa, eu gastei esse tempo com você, gasto com ele também, fica tranquilo. Lá na frente, Paulo escreve a carta dizendo: mande Marcos também, porque agora me é útil. Agora me é útil por quê? Por causa de um Barnabé que sabe fazer as pessoas crescerem além da sua própria medida. Quer falar de paternidade, não fala de Paulo. Quer falar de paternidade, fala de Barnabé, cara. Porque Barnabé é sobre ser pai de quem tinha uma medida maior do que a dele. Agora Marcos me é útil. E Barnabé disse: ok, tranquilo, cara, leva Marcos. Próximo. Aleluia, aleluia. Eu sei, tenho convicção de pessoas que estão me ouvindo aqui nessa manhã. Tem uma medida maior que a minha, tem uma medida maior do que a do pastor Douglas. E só que nesse tempo é o tempo. Maria e Isabel precisam ter conexão, porque Deus é um Deus geracional. Uau, falamos de tantas coisas nessa manhã aqui que eu acho que o mais difícil está encerrar. Mas vamos ficar de pé, vamos ficar de pé.